não faz nada? Absolutamente nada. No Ceará, presidente, cidades inteiras foram expulsas pelo Comando Vermelho. A Polícia Federal, as Forças Armadas ou Lula decretou algum GLO em cima disso? Não. Fingiu que não está acontecendo. Para a gente chegar no final, tem essa daqui que foi maravilhosa, né? Lula disse que não decretará GLO no Rio e que não quer Forças Armadas das favelas brigando com bandido. Sim, ele não decretou GLO do Rio, mas decretou GLO lá na festa da Janja, lá no Pará, para proteger ele, a Janja e seus ministros, enquanto ele fica num iate luxuoso, porque para ele o navio da Marinha não tinha luxo bastante. Então lá vai o Lula e libera as Forças Armadas para proteger os criminosos amigos dele. E o que acontece? Mandou GLO, mas jornalistas estrangeiros são assaltados em ponto turístico de Belém. Jornalistas que vieram para cá para cobrir a COP30 estão sendo assaltados. Outro resultado do Lewandowski, esse aqui eu acho impressionante, porque eles fizeram aquela campanha dizendo que para proteger as mulheres, Lula chega ao poder e o que eles entregam? Brasil bate recorde de feminicídio e estupros em 2024 sob o governo do amor. Nós estamos vendo recorde presente de feminicídio e estupro no governo do amor. E vamos resolver o problema, Van Hatten? Está na hora de resolver. Sabe como que o Lula vai resolver o problema da criminalidade? Ele vai dar um tablet para cada presidiário. O governo vai comprar um tablet para cada detento das penitenciárias federais. É isso que ele vai fazer. Aí eu acho que ele vai tirar do tráfico, do assassinato, do estupro, para fazer apenas o golpe virtual, que é menos perigoso para a vida das pessoas. Olha só, hoje no Brasil, você aí, que quer um tablet, mas não tem dinheiro para comprar, cometa tráfico, mate alguém, que o Lula te dá. Lula vai lá na sua cela, onde você vai ter internet, vai ter tudo que você quer e vai te dar um tablet, tá? Agora, políticos que falam que ele não gosta, nem rede social pode ter. Bolsonaro está 90 e tantos dias sem usar rede social. E vagabundo criminoso tem tablet. Mas o Lewandowski também poderia... Tô acabando, presidente, eu juro pra você que eu tô acabando. Tá com isso aqui entalado na garganta. O Lewandowski poderia muito nos explicar como que... Primeiro que eles tiram o mérito do governo de São Paulo naquela operação do carbono, onde que na verdade não foram eles que fizeram, eles vazaram as informações. Quem fez foi o governo de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, a Polícia de São Paulo. Depois eles saem espalhando para todo mundo, inclusive nesse impulsionamento de 1 milhão, eles criaram um videozinho falando que eles são os responsáveis pela investigação. Olha que mentira, Van Hatten. E se descobre que o PCC tem distribuidoras que têm contratos com o governo. Olha que loucura. O PCC tem distribuidoras que têm contrato com o governo. Dentre essas empresas que têm contrato com o governo, que são do PCC, essas empresas têm advogados. Adivinha quem é um dos advogados dessas empresas? Filho do Lewandowski. Peraí, como é que é? Vocês ouviram certo? O filho do ministro da Justiça defende uma empresa ligada ao PCC. O mesmo ministro da Justiça que recusou a Polícia Federal nessa operação de São Paulo, de Rio de Janeiro. Mas não tem nada a ver. Quem sou eu para fazer ilações ou acusações aqui? Mesmo porque questionar qualquer coisa no Brasil é crime, presidente. Então nós estamos nessa situação. O filho da pessoa que não veio hoje, que é responsável por esse caos no Brasil, é advogado de uma empresa do PCC. E para piorar, essas empresas aí também, que roubaram os velhinhos, adivinha quem é um dos advogados dessa empresa? Do escândalo do INSS, presidente, você sabe? Você é um homem inteligente, você sabe, presidente. É o filho do Lewandowski. Curioso, deve ser o melhor. Acho que todos os grandes crimes do Brasil hoje, parece que o filho do Lewandowski está no meio defendendo. Deve ser um advogado sensacional. Bom, presidente, era só isso que eu tinha para falar. Espero que o Lewandowski não mande a Gestapo dele lá em casa amanhã, por ter falado algumas verdades aqui. Obrigado, deputado Gustavo Gayer. Só relembrando a todos, como eu disse no início da sessão, nós convocamos, deputado Van Hatten, o ministro Lewandowski, em maio. Essa é a terceira tentativa que nós oficiamos o ministro, e o ministro, em cima da hora, alega que supostamente tem compromissos previamente agendados. Até o horário que nós começamos essa reunião, a agenda do ministro, no site da Transparência, estava vazia, como eu havia anunciado assim que eu abri a reunião. Agora, foi preenchida com um compromisso
às 14h45, ele embarcaria, em tese, ou embarcou, para a COP30 Belém do Pará. Se ele já tinha esse compromisso pré-agendado, por que na quarta-feira passada, quando nós o notificamos, ele já não avisou que já tinha passagem comprada ou que já tinha voo da FAB para ir? Né? Então, diante dessa terceira tentativa de trazer o ministro aqui, todas as medidas legislativas e judiciais cabíveis nós iremos adotar e eu gostaria do apoio de todos os membros da Comissão de Relações Exteriores para isso. Desde crime de responsabilidade, porque é isso que prevê a lei, já é a terceira tentativa de, mesmo convocado, trazer o ministro, ele não vem, então nós ingressaremos com crime de responsabilidade ao Procurador-Geral da República e também notificaremos o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, porque é uma desmoralização à Casa dos Representantes do Povo. Não é uma opção do ministro convocado vir ou não vir. Já faz 6 meses que nós convocamos o ministro, ele se recusa a vir prestar seus esclarecimentos a essa comissão. Então, todas as medidas judiciais e legislativas cabíveis, nós iremos adotar. E só para complementar, deputado Gayer, aquilo que Vossa Excelência falava, o povo hoje vive sob o terror desses grupos narcoterroristas. Mas me parece que esses grupos narcoterroristas não têm qualquer tipo de medo nem de receio desse governo de plantão que está aí, porque é um governo leniente ao crime organizado. Deputado Marcel Van Hatten. Muito rapidamente, presidente, até porque essa reunião perde o objeto quando o ministro falta e comete crime de responsabilidade. O senhor foi muito claro. Aqui o ministro da Justiça do Brasil comete crime de responsabilidade. Ele acha que ele ainda é ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele não pode aparecer, ou melhor, que ele pode não aparecer quando julgar que é inconveniente a reunião. E sim, é óbvio que seria inconveniente para ele. Porque as verdades convenientes que levaríamos aqui ao conhecimento do público, as hipocrisias entre as ações do governo e aquilo que se espera de quem defende segurança pública e justiça, a distância é tão grande que seria absolutamente inconveniente para o ministro Lewandowski a sua participação aqui. Mas aqui não é uma questão de conveniência ou de inconveniência, é uma questão de respeito à lei e à democracia. Por isso, senhor presidente, eu acho que ele não vai gostar muito, mas eu vou levar a ideia para o presidente Hugo Mota agora no plenário, porque está tendo ordem do dia, para que seja feita uma comissão geral. E acho que esse é um momento bom para o ministro da Justiça e Segurança Pública participar de uma comissão geral. Acho que é um momento muito bom para vir aqui para explicar por que o presidente da República diz que traficante é vítima de usuário. Porque o presidente da República, não sei se está sabendo, Gustavo Gayer, acaba de declarar que o que aconteceu no Rio de Janeiro tem que ser investigado e que foi uma matança. Matança, Lula! Matança, Lewandowski! É o que acontece no Brasil todos os dias. Só no ano passado, quase 50 mil mortes violentas. Isso para não falar na subnotificação de mortes. Isso para não falar, aliás, na falta de esclarecimento de crimes de homicídio no Brasil, que é altíssima. Então, senhor presidente, eu fico aqui indignado porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, se tem um ministro que não poderia faltar a uma comissão, é o ministro da Justiça. Porque é o primeiro que tem que saber que se deve respeitar a lei. Mas ele tem, infelizmente, um bom precedente. Ou melhor, um péssimo precedente, que é o do Flávio Dino. O Flávio Dino fez igualzinho. E aí a presidência da Câmara dos Deputados curvou-se ao Poder Executivo. Arthur Lira não tomou a atitude que deveria ter tomado naquele momento, que era ingressar com impeachment no ministro, em nome próprio e em defesa da casa, porque é isso que diz a lei dos crimes de responsabilidade. Agora nós temos uma segunda chance. Espero que, aliás, esta comissão siga unanimemente o que sugere o presidente, o deputado Felipe Barros, e que façamos de forma uníssona esse pedido de impeachment por crime de responsabilidade, porque me parece que esse é o caminho que o presidente Felipe Barros quer adotar. E não é só uma questão de coragem, porque parece que nesse dia tudo é coragem, é uma questão de decência, é uma questão de defesa da instituição. Mas eu vou além. Eu acho que é momento do ministro Ricardo Lewandowski ser chamado por uma comissão geral. É nesse momento, aliás, nesse momento que tanto se discute lei antifacção, transformar em organizações terroristas
Na lei, aquelas que são já organizações terroristas na prática, Comando Vermelho, primeiro comando da capital. No momento em que o presidente da República diz que as vítimas são os traficantes, acho que é um momento bom do ministro Ricardo Lewandowski ser convocado para uma comissão geral. Nessas horas que a gente vê quem consegue ficar agarrado numa cadeira, ou quem cai, porque além de não ter competência, não tem afinidade com o objetivo final da sua função, que no caso do ministro da Justiça e Segurança Pública é justamente cumprir a lei, fazer cumprir a lei e defender a segurança no Brasil, coisas que Lewandowski e Lula não fazem. Muito obrigado, senhor presidente. Lamentando profundamente termos chegado a este ponto depois de 3 tentativas de fazer o ministro cumprir com o seu papel, com a democracia e com a lei e participar de audiência convocado aqui pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Marcel Van Hatten, pela firmeza e seriedade de Vossa Excelência. Já que o presidente se pediu para sair aqui para atender a uma demanda pessoal também e profissional, eu gostaria de deixar claro também as minhas palavras em relação ao que está acontecendo aqui no dia de hoje para os meus colegas aqui e para todos que nos assistem. A grande vantagem nossa é que tem muita gente assistindo a gente, né? E, infelizmente, a gente está terminando aqui uma sessão sem a presença de ninguém do governo. Esse silêncio, às vezes, a gente sabe, é a fuga, né? Saída tática pela direita não, pela esquerda. Eles saem da saída tática deles é pela esquerda. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte: desde semana passada... Me perdoa a correção, nem devo aparteá-lo, presidente, mas não teve nem saída porque não houve entrada. Sequer apareceram nessa comissão. Então, antes de entrar, eles estão saindo taticamente pela esquerda. O que eu digo para vocês é o seguinte: semana passada eu chamei a atenção do presidente, presidente da Câmara, o Hugo Mota, quando disse para ele que, naquele momento que estava acontecendo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, ele tinha que ter paralisado a sessão da Câmara e chamado à responsabilidade os setores, porque o governo federal ainda não estava reunido para discutir o que estava acontecendo com a população do Rio de Janeiro e os turistas que lá moram. Aliás, também tinha muitos turistas dentro dos criminosos, né? Tinha gente, inclusive, do Rio Grande do Norte. Teve gente que acabou morrendo no combate lá com os traficantes e, enfim, apoiando os traficantes, apoiando o pessoal do PCC, gente do Rio Grande do Norte e de outros estados do Brasil. Então, significava o quê? Que aquilo que está acontecendo, que estava acontecendo lá no Morro do Alemão, no Complexo da Penha, era, sim, formação de mão de obra para o mal, para o crime. Era um exercício de liderança entre os criminosos. E o governador Cláudio Castro está de parabéns. Ele e toda a estrutura de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho de ter ombreado com eles em alguns momentos, porque fui secretário de Segurança durante quase 8 anos em 2 estados da Federação e tinha muito contato com o então secretário na época, lá, o delegado Mariano Beltrame, lá da Polícia Federal. Então, o que eu quero dizer para vocês primeiro é exatamente isso. A presença de armas de outros países caracteriza, primeiro, que aquela demonização ou criminalização que este governo está fazendo dos CACs é algo totalmente errado, sem nexo. Não tinha arma de CACs entre as armas apreendidas. Essa é a verdade. Venezuela, Paraguai, parece que tinha da Argentina também, enfim, alguns países com as armas caracterizadas lá. Então, eu gostaria de, talvez, até me somar ao que falou aqui o nosso presidente, deputado Felipe Barros, e a Vossas Excelências. Talvez fosse o caso da gente chamar uma comissão geral para, se fosse possível, trazer o presidente da República lá. Porque ele foi quem abriu a boca e mostrou o esgoto que tem na cabeça dele. Aquele cara tem um esgoto na cabeça dele, porque quando ele fala, só fala aquilo que o esgoto absorve e armazena. Dizer que querer defender traficantes, é claro que ele está defendendo quem quer, né? Defendendo os assaltantes de celular, porque comemora com uma cervejinha ou coisa parecida. A televisão hoje mostrou uma operação sendo feita lá em São Paulo também, parabéns ao secretário de Segurança, o capitão Derrite, que a Segurança Pública de São Paulo fez uma operação hoje em cima de locais que são receptadores de celular roubado. Então, é uma gama de ações ilegais que tem sido feita com a conivência desse governo que está aí, e a gente lamenta bastante, bastante mesmo.
E se não bastasse isso, deputado Marcel Van Hatten, eu faço minhas as palavras de Vossa Excelência e do deputado Gustavo Gaia. É imoral você ter parentes, como o ministro Lewandowski tem, julgando e participando de processos e de investigações que envolvam criminosos. É claro que a gente lamenta muito. Não é de hoje que o presidente da República está sempre imiscuído com o crime organizado. Não é de hoje, quando ele disse, em um debate, diz que eu posso ir aonde eu quiser, que favela que eu queira ir, sem levar segurança, porque eu sou uma pessoa bem vista e bem quista por todos. Essa é a maior mentira do mundo e nós vimos essa mentira se repetir também com o ministro Flávio Dino. Enfim, o que a gente está falando aqui agora está gravado, a gente assume a responsabilidade do que a gente está falando aqui. Por quê? Porque eu tenho o artigo 53 para me dar respaldo. Se quiserem continuar rasgando a Constituição, rasguem. Mas eu não tenho medo de cadeia, não. Estou falando aqui para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública entenda a importância que é ele não ser o ministério de um governo de plantão. Ele tem que ser o ministério do país. É o nome dele que vai estar sendo jogado no lixo. E se ele se incomoda com isso, ele que procure se corrigir. Senão, a gente lamenta muito o governo que a gente tem no momento. Tá bom? Então, tendo sido encerradas todas as inscrições, agradeço igualmente a participação das senhoras e senhores deputados, de todos que nos assistem e que acompanharam essa importante reunião. Fica convocada a reunião deliberativa extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 5 de novembro, às 9 horas. No plenário 3, conforme pauta já divulgada, está encerrada a reunião.